Nesse vídeo você vai ficar por dentro de 10 fatos e curiosidades históricas sobre as Olimpíadas. No mês dos Jogos de Paris 2024, você vai poder mostrar para todo mundo que é cheio de conhecimento também. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Estúdio Alan. Aqui a gente fala de esporte e de futebol com um aspecto mais histórico, mais analítico, e nós estamos agora, claro, em julho de 2024, na data de gravação e publicação desse vídeo, é mês das Olimpíadas de Paris. E esse vídeo é realmente para trazer um pouco da história e de curiosidades das Olimpíadas desde o início lá em 1896, ou melhor, desde antes disso, porque a origem dos Jogos Olímpicos é de antes de Cristo. E o primeiro fato é justamente sobre a origem do nome. Por que chama Jogos Olímpicos, né? É porque lá na Grécia Antiga, séculos antes de Cristo, eles já tinham um evento que era disputado a cada 4 anos, que eram os Jogos Olímpicos, disputados em Olímpia. Daí vem o nome, eram os Jogos Olímpicos. Havia outros tipos de jogos que eram disputados também naquela época pelas civilizações de então. Tinha os Jogos Nemeus, os Jogos Píticos, os Jogos Istmicos, mas o que ficou para a história mesmo foram os Jogos Olímpicos. E trazendo para agora, o estádio e o hipódromo de Olímpia eram os locais mais tradicionais da disputa dos Jogos Olímpicos da Era Antiga. E hoje em dia, a chama olímpica, que é acesa a cada 2 anos, ou para a Olimpíada de Inverno ou para a Olimpíada de Verão, sempre tem essa cerimônia para ser acesa lá em Olímpia. Então, ainda é um local muito tradicional e muito cultuado, é uma espécie de santuário da história do esporte mundial. O segundo fato é para você aprender a diferença entre Jogos Olímpicos e Olimpíada, porque aqui no Brasil, muitas vezes, a gente usa os dois termos como sinônimos do evento, mas não é verdade. Jogos Olímpicos é o termo para definir as 2 semanas de evento que a gente vai ter agora em Paris, que tivemos em Tóquio em 2021, no Rio em 2016, são os Jogos Olímpicos, quando os atletas do mundo inteiro se reúnem em uma cidade para fazer as disputas aí, hoje em dia, ao longo de 17 dias, um pouco mais. Já Olimpíada é o nome do ciclo de 4 anos entre uma edição e outra dos Jogos. Por exemplo, há uma Olimpíada entre os Jogos de Paris e os Jogos de Los Angeles em 2028. É o ciclo que vai ter para os atletas se prepararem para a próxima edição. Na Grécia Antiga já existia esse termo Olimpíada para determinar o período de paz, porque tinha uma espécie de Senado Olímpico que decretava uma trégua, e nessa trégua, normalmente de 2 meses, os atletas, os treinadores, os familiares poderiam viajar em segurança e também fazer aí os treinamentos, se preparar para a disputa dos Jogos. É por isso que você vê os Jogos da 33ª Olimpíada, que é o 33º ciclo desde a realização do primeiro lá em Atenas, 1896. O terceiro fato é que os Jogos Olímpicos guardam a origem de alguns termos que você usa no dia a dia. Eu vou citar alguns deles aqui e se você souber de mais, deixa nos comentários. Aliás, é muito importante que você já deixe o like, porque quanto mais like você deixar, mais esse tipo de conteúdo vai alcançar pessoas diferentes e mais a gente vai poder trazer também conteúdos de Olimpíadas por aqui, beleza? Mas vamos começar com o primeiro. Sabe quando você fala que alguém, fulano, ficou com os louros da vitória? Pois é, esse é um termo que tem origem nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga, porque os vencedores, além de receberem flores que eram arremessadas pelo público logo após uma vitória, também tinha uma premiação que os árbitros mandavam para eles ali na hora, faziam a entrega numa cerimônia. Normalmente era um ramo de palma dado ao atleta e em seguida colocavam na cabeça do atleta vencedor uma coroa, que podia ser de ramos de oliveira, de pinho ou de louro, que ficou mais famoso. Então é por isso que alguém fica com os louros da vitória. Era a forma como os atletas eram premiados nos jogos da antiguidade. A turma do futebol sabe que quando um escanteio é batido diretamente para o gol, ele chama de gol olímpico, né? Você já fez algum gol olímpico aí na pelada, no trabalho? O Petkovic, ex-Flamengo, ex-Vasco, Vitória, fez muitos gols olímpicos na carreira dele, né? Mas a origem vem dos anos 20, quando a Argentina enfrentou o Uruguai em um amistoso. O Uruguai era a seleção mais forte do mundo à época e tinha vencido os Jogos Olímpicos em 1924 e também em 1928. A Argentina, segundo a informação que a gente tem no livro Almanaque Olímpico, escrito pelo Marcelo Barreto e pelo Armando Freitas, um jogador argentino chamado Cesário Onzari bateu um escanteio direto para o gol. Um fato raro e inédito até então. Não há registro de um gol olímpico sendo marcado antes disso, em 1924. E aí houve, é claro, uma provocação dos argentinos. Como esse gol foi marcado contra os campeões olímpicos,
Logo, foi um gol nos Olímpicos, um gol olímpico. Portanto, não teve nada disso de que saiu em uma Olimpíada um gol de escanteio, por isso é chamado de gol olímpico não, tá? Foi um amistoso entre Argentina e Uruguai, e como o Uruguai era o atual campeão, medalha de ouro no futebol, ele ficou conhecido aí como gol nos Olímpicos. E quando a gente fala em estádio, um termo que andou perdendo espaço para as populares e modernas arena hoje em dia, né? Mas eu gosto de falar estádio ainda, afinal de contas, popular de verdade são os estádios. E esse termo surgiu a partir do nome de uma prova dos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Era uma prova com pouco mais de 192 metros de atletismo. Durante muito tempo ela foi a única prova dos Jogos Olímpicos. Nas 13 primeiras edições, por exemplo, lá na Grécia Antiga, na antiga Olímpia. Então, os atletas competiam nessa prova, eram 192 metros, e os vencedores eram os vencedores da prova chamada Stadion. E é daí que vem o termo estádio, que a gente usa para, hoje em dia, os palcos das competições de futebol, enfim, de várias coisas. Já a frase "o importante é competir", que você ouve desde pequeno na escola, quando o seu time perde alguma competição, ela é constantemente atribuída ao barão Pierre de Coubertin, que foi quem idealizou o movimento olímpico com os jogos realizados ali a partir de 1896, na Era Moderna, em Atenas, mas especialmente de Paris para frente. Só que a frase não é de autoria do barão Pierre de Coubertin, ele pode até ter usado como grande lema dele ao longo de sua vida, e lema olímpico com certeza. Mas ela provavelmente foi dita pela primeira vez em 1908, na edição dos Jogos Olímpicos de Londres, por um bispo de Londres, em um ato religioso pouco antes das competições começarem. E aí, tem mais algum termo que derivou de Olimpíadas e que você sabe? Deixa aí nos comentários. O quarto fato é que se hoje a gente fala de medalha de ouro para o Brasil, medalha de ouro para atletas incríveis, como já falamos nos últimos anos, Michael Phelps, Usain Bolt, ela demorou muito a aparecer nos próprios Jogos Olímpicos. A primeira edição da Era Moderna, em Atenas, 1896, tinha para os vencedores uma medalha de prata, além de um diploma e uma coroa de ramos de oliveira. Quem ficava em segundo lugar recebia também o diploma, uma coroa de louros e uma medalha de bronze. E o terceiro colocado em diante recebia uma medalha comemorativa de participação, assim como os outros competidores também. Mas afinal de contas, isso deu um trabalho, né? Pois é, os historiadores olímpicos precisam sempre fazer uma espécie de conversão dessas medalhas, porque como era dado prata para quem ficava em primeiro e bronze para quem fica em segundo, se a gente quiser igualar com o ranking da Era Moderna, a gente vai ter que considerar que os primeiros ganhavam, na verdade, medalhas de ouro, os segundos pratas e o terceiro bronze. Só que na segunda edição da Era Moderna, em 1900, na cidade de Paris, capital francesa que volta a sediar mais uma vez, pela terceira vez agora em 2024, não havia sequer medalhas. Eles ganhavam várias coisas. Os prêmios incluíam carteiras, pratos e guarda-chuvas. Então imagine só, nem a medalha tinha para valer. Em St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904, é que finalmente a gente começou com esse formato de medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze para quem fica nas 3 primeiras posições de uma prova. Sem falar que no começo da história olímpica não era bem definido ainda o conceito de disputa entre nações. O futebol em Paris 1900 foi disputado por clubes, então tinha atletas de países diferentes muitas vezes. E aí a medalha ia para o país do clube, se a gente fizer uma conversão atual. Não tinha a seleção francesa, a seleção inglesa, e um clube lá, um clube inglês, representar, e no final das contas, se a medalha é do time inglês, a medalha vai para o Reino Unido, se o time for francês, a medalha ia para a França. Mas não tinha esse conceito de seleções, não. Mesmo porque a FIFA foi fundada em 1904, né? Então não tinha ainda esse conceito muito bem claro do que seria o futebol de seleções. Lembrando que o futebol nas Olimpíadas se tornou uma grande competição mesmo nos anos 20, e a FIFA viu esse sucesso e usou para criar a Copa do Mundo em 1930, justamente no Uruguai, a terra dos então bicampeões olímpicos. Justamente, a FIFA começou a aproveitar depois disso a história do amadorismo olímpico para colocar tudo que fosse profissional e trouxesse dinheiro na Copa do Mundo, esvaziando as disputas de futebol dos Jogos Olímpicos. O quinto fato é que existe uma edição obscura, não reconhecida dos Jogos Olímpicos, e que foi fundamental para o sucesso do movimento olímpico. Aconteceu em 1906, na cidade de Atenas, na Grécia. Foi feita a pretexto de comemorar os 10 anos da volta dos Jogos Olímpicos na Era Moderna, a primeira edição, como eu já falei, em 1896, na própria cidade de Atenas. Mas a intenção do pessoal lá da Grécia, do rei, de todo mundo que organizou, era fazer de Atenas um palco fixo para os Jogos, como era Olímpia para os Jogos Olímpicos da Antiguidade, principalmente porque as edições de Paris 1900 e de St. Louis 1904 eram consideradas verdadeiros fracassos. Tinham durações incríveis, acima de 5 meses, e foram inclusas em feiras internacionais, perdendo todo o brilho e todo o destaque. Além de, é claro, 1900 sequer ter medalha, né? Pois é,
Em 1906, Atenas organizou uma edição extraordinária que deu medalhas de ouro, prata e bronze, que organizou de uma forma muito diferente, com 2 semanas de competição, e foi um verdadeiro sucesso. Mas como o Barão Pierre de Coubertin e o COI, por consequência, eram contrários à realização daquele evento, porque defendiam o ciclo de uma Olimpíada de 4 anos ser seguido para sempre, então o COI não reconhece. Só que o fato é, essa edição de Atenas salvou os Jogos Olímpicos de um fracasso que já vinha desde as 2 edições anteriores. Tanto é que para 1908, Londres conseguiu fazer uma edição bem mais organizada, apesar de ainda durar alguns meses. E o COI também conseguiu barrar o ímpeto de Atenas de ser uma sede fixa para sempre. Até porque depois disso já vieram as guerras, vieram vários problemas pelos quais a Grécia passou também, e aí não tinha mais como pleitear ser uma sede fixa, uma sede única para os Jogos Olímpicos. E o modelo de 2 semanas que Atenas usou em 1906 só seria implantado de vez a partir de Los Angeles em 1932. As edições seguintes a Atenas 1906, Londres, Estocolmo, enfim, ainda foram edições que tiveram meses de duração. Portanto, para a história, essa edição de Atenas em 1906 ficou conhecida como os Jogos Intercalares ou Jogos Intercalados, não reconhecidos oficialmente pelo COI. O sexto fato é que a periodicidade de uma Olimpíada, a cada 4 anos, certinha, a partir de 1896 em Atenas, não foi sempre seguida pela história. A vontade do Barão Pierre de Coubertin não foi possível sempre, muito por causa de 2 guerras mundiais e de uma pandemia. Nos anos 10 do século passado, houve um problema com a Primeira Guerra Mundial. Os Jogos de 1916 já estavam outorgados à cidade alemã de Berlim, que tinha ganhado a votação e iria sediar o evento. E ele foi cancelado apenas meses antes de acontecer, porque ainda havia esperança de que a Primeira Guerra Mundial não durasse tanto. No fim, ela se estendeu de 1914 até 1918, devastou a Europa e tornou impossível a realização de um evento como esse. Mas o COI decidiu seguir com o número de ciclos. Se a edição de Berlim seria a 6ª, os Jogos da Antuérpia na Bélgica em 1920 ficaram conhecidos como os Jogos da 7ª Olimpíada. Anos depois, Berlim ganharia uma votação para receber uma Olimpíada, a de 1936, 20 anos depois do que seria originalmente. E naquela época a gente já estava prestes a ter a Segunda Guerra Mundial. Para 1940, a capital japonesa, Tóquio, foi escolhida para sediar o evento, mas 3 anos antes, por causa da guerra, foi retirado esse status de cidade-sede de Tóquio e passado para Helsinki, na Finlândia. Eles acreditavam que o evento poderia acontecer normalmente, tanto que em 1939 ainda houve a escolha de Londres para sediar as Olimpíadas de 1944. Mas em 1939 também eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Em 1940 o evento foi cancelado e Helsinki depois teria que vencer uma disputa para sediar a edição de 1952. Já Londres não precisou de nada disso não. A edição na capital britânica também foi cancelada, afinal de contas, a Segunda Guerra se estendeu até 1945, foram 6 anos. Mas Londres ganhou o direito de sediar sem precisar de uma nova votação, a primeira edição pós-guerra, em 1948. Já a Tóquio, que teve o direito cassado em 1940, depois sediaria mais 2 vezes, em 1964 e em 2020. E justamente em 2020 foi mais um caso de a periodicidade de uma Olimpíada acabar não sendo respeitada, mas aí não mais por guerras, e sim por uma pandemia. No fim de 2019, houve os primeiros casos de uma nova pneumonia viral detectada em Wuhan, na China, que mais tarde seria conhecida como a doença Covid-19. Em março de 2020, pouco mais de 4 meses antes de começarem os Jogos Olímpicos de Tóquio, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, decretou pandemia, revelando o caráter mundial desse surto, dessa doença. Com isso, os Jogos de Tóquio foram adiados por 1 ano. E aí não só uma Olimpíada, um ciclo, acabou durando 5 anos, como pela primeira vez na história também, uma edição de Jogos Olímpicos foi disputada em um ano ímpar, no caso, 2021. Mesmo sendo em 2021 e mesmo tendo um ciclo de 5 anos entre Rio 2016 e Tóquio em 2021, eles ainda foram conhecidos como os Jogos da 32ª Olimpíada, não houve nenhuma mudança na contagem, inclusive para fins oficiais, e eu uso aqui no canal também, o nome certo é Tóquio 2020, mesmo que tenha sido realizada em 2021, é Tóquio 2020, os Jogos da 32ª Olimpíada. Até porque, se for pensar, o ciclo de Tóquio até agora Paris também durou menos 3 anos. O sétimo fato é que a primeira medalha do Brasil em Olimpíadas só veio em 1920, mas a boa notícia é que o Brasil também só foi participar de uma Olimpíada em 1920 nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica.
E olha, o tiro esportivo foi a modalidade que fez o Brasil ganhar as primeiras medalhas. A gente até participou de outros eventos, de outras modalidades, como a natação, mas as 3 medalhas conquistadas pelo Brasil vieram do tiro. Inclusive, a primeira medalha de ouro da nossa história, conquistada pelo atleta Guilherme Paraense, na categoria revólver individual. Ele ganhou medalha de ouro. O Guilherme também fez parte da equipe brasileira de pistola livre, que faturou o bronze por equipes. Era uma outra medalha que o Brasil conquistou. E nessa equipe, além do Guilherme Paraense, tinha também o Afrânio Costa, que disputou a categoria pistola livre individual e faturou uma medalha de prata. Ou seja, na nossa primeira edição de Jogos Olímpicos, o Brasil não só conquistou a primeira medalha, como as primeiras, uma de cada cor. Um ouro, uma prata e um bronze. O oitavo fato é que as Olimpíadas de Inverno, que surgiram como um evento à parte em 1924, em Chamonix, na França, foram disputados sempre nos mesmos anos das Olimpíadas de Verão, até 1992, em Albertville, também na França. Não eram nos mesmos países sede sempre, não tinha essa questão, mas eram em períodos diferentes do ano. A Olimpíada de Inverno normalmente no começo, que é o inverno no hemisfério norte, a Olimpíada de Verão no meio. Mas para valorizar mais os Jogos Olímpicos de Inverno, ainda nos anos 80, mais precisamente em 86, o Comitê Olímpico Internacional votou o desmembramento dos 2 eventos. E a partir de 1994, na edição de Lillehammer, na Noruega, os Jogos Olímpicos de Inverno seriam intercalados com os de verão. A cada 2 anos aconteceria uma edição, uma de inverno, outra de verão, por isso que as Olimpíadas de Inverno são nos mesmos anos agora da Copa do Mundo de Futebol, né? 1994, 98, 2002, enfim, a próxima é em 2026. E aí, em 2010, surgiram os Jogos Olímpicos da Juventude. E a sacada do COI foi bem interessante. Eles não colocaram em anos ímpares, colocaram em anos pares do mesmo jeito. Só que em ano que tem Olimpíada de Inverno, os Jogos da Juventude são os de verão. E quando tem Olimpíada de Verão, os Jogos da Juventude são os de inverno, como foram agora em 2024. E em 2026, que vai ter Olimpíada de Inverno, os Jogos da Juventude serão os de verão. O nono fato é que os Jogos Paralímpicos surgiram após a Segunda Guerra Mundial e muito influenciados por ela. Afinal de contas, lá no Reino Unido, no hospital de Stoke Mandeville, o trabalho de um neurologista alemão era muito importante para isso. Por quê? Porque o Dr. Ludwig Guttmann acreditava que o esporte era uma ferramenta fundamental para a reabilitação de pessoas com deficiência, especialmente veteranos de guerra, militares ingleses que tiveram problemas, danos físicos, que trouxeram marcas e consequências da participação deles na guerra, usavam aquele hospital e aquele tratamento para melhorar. E aí o que aconteceu? Em 48, no mesmo ano em que teria a Olimpíada em Londres, o Dr. Ludwig Guttmann teve a ideia de organizar os jogos paralelos para atletas com deficiência lá em Stoke Mandeville. E aí isso foi um sucesso. Nos anos seguintes, especialmente na década de 50, eles continuaram realizando os Jogos Internacionais de Stoke Mandeville com atletas com deficiência. Foi tanto sucesso que, a partir de 1960, eles foram atrelados aos Jogos Olímpicos. Em Roma, na primeira edição, que a gente teve lá Olimpíada e Paralimpíada na mesma cidade. Tóquio, em 1964, também recebeu Olimpíada e Paralimpíada. Só que em 68, a cidade do México abriu mão dos Jogos Paralímpicos, e aí foi necessário fazer uma edição para salvar esse ciclo em Tel Aviv, em Israel. Em 72, quando as Olimpíadas foram em Munique, os Jogos Paralímpicos não foram na mesma cidade, mas pelo menos no mesmo país, em Heidelberg, também na Alemanha Ocidental. Em 76, a mesma coisa aconteceu. Enquanto Montreal recebeu os Jogos Olímpicos, Toronto, também no Canadá, recebeu as Paralimpíadas. Em 80, foram países diferentes. Moscou recebeu os Jogos Olímpicos, enquanto Arnhem, na Holanda, recebeu os Jogos Paralímpicos. Em 84 foi a última vez que não houve Olimpíada e Paralimpíada na mesma cidade. Os Jogos Paralímpicos foram divididos entre Stoke Mandeville, que era o berço dos Jogos, no Reino Unido, e Nova York, nos Estados Unidos, e as Olimpíadas foram em Los Angeles. A partir de 88, está tudo atrelado. Você ganha o direito de sediar as Olimpíadas e também as Paralimpíadas no mesmo ano, com alguns dias de diferença. Seul 88, Barcelona 92, Atlanta 96, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020 fizeram com sucesso. Paris 2024 já está confirmada, bem como as 2 próximas sedes olímpicas e paralímpicas, Los Angeles 2028 e também Brisbane, na Austrália, em 2032. A 10ª curiosidade, o 10º fato, é que a bandeira olímpica, aquele símbolo que você tanto conhece, a bandeira branca com os anéis coloridos, só apareceu em Jogos Olímpicos em 1920, na edição da Antuérpia. Pelo menos apareceu na primeira vez que o Brasil disputou também, olha só que legal, né? Pois é, naquela edição na Bélgica era a primeira vez que dava para usar esse símbolo, porque ele começou a aparecer em documentos timbrados do Barão Pierre de Coubertin em 1913 e oficialmente no COI em 1914. Mas como você vai lembrar,
A última edição olímpica antes disso tinha sido em 1912, e depois só em 1920, porque a Primeira Guerra Mundial impediu de haver a edição de 1916, que seria em Berlim. Por isso que houve esse atraso em relação à criação do símbolo. Mas é claro, houve Atenas 1896, Paris 1900, St. Louis 1904 e Londres 1908, além de Estocolmo 1912, que não tinham ainda esse símbolo, por isso ele só apareceu nos Jogos da 7ª Olimpíada, a sexta edição de fato dos Jogos Olímpicos. E olha só, tem até um documento de 1931 a explicação do Barão Pierre de Coubertin sobre esse símbolo olímpico. A bandeira olímpica tem fundo branco com 5 anéis entrelaçados no centro, azul, amarelo, preto, verde e vermelho. Esse desenho é simbólico, representa os 5 continentes do mundo unidos pelo olimpismo, enquanto pelo menos uma das 6 cores aparece em todas as bandeiras nacionais do mundo no presente momento. Ou seja, ele queria dizer que no mundo de 1931, qualquer bandeira nacional teria pelo menos uma das cores representadas no símbolo olímpico. Gostou de ficar sabendo desses fatos? Agora você está podendo, hein? Agora você vai poder falar com seus amigos aí. Deixa bastante like nesse vídeo para ele ser compartilhado. E olha, deixa também aí quais são as suas sugestões de conteúdos olímpicos, porque está começando um mês muito especial e o Estúdio Alan vai embarcar nessa também, nesse clima olímpico por aqui, beleza? Vou te esperar no próximo vídeo. Esse é o Estúdio Alan, Esporte é a Nossa História.